Olá pessoal, meu nome é Rafaela Moraes e hoje eu vou estar aplicando para vocês a primeira aula da disciplina de Ergonomia, NR17. Vamos lá? Então pessoal, começando aí a nossa disciplina, eu tenho algumas regrinhas, alguns pontos para falar para vocês e primeiramente seria ali sobre os canais de emergência. Pode ser sim que em caso a gente tenha alguma emergência no ambiente de trabalho ou até mesmo na escola. E para isso a gente vai estar contatando ali 192 SAMU ou 193 bombeiro, tá? Lembrando também que é de suma importância a higienização das mãos, tá? Seja lavando ou utilizando o álcool, né? Outra questão importantíssima que eu quero lembrar para vocês é sobre dúvidas e comunicação com nós aqui da Moraes, tá? Você que está assistindo essa aula, que tiver qualquer dúvida referente à questão, da carga horária da disciplina, referente à própria disciplina, ou até mesmo questões burocráticas referentes ao curso, pode estar nos contatando aqui na Moraes, nos horários ali pertinentes, divulgados em nossas redes sociais e nossos canais de comunicação. E para finalizar um pouco aqui a nossa introdução, queria também dar algumas dicas, para a gente começar essa aula e para ter uma aula mais fluida, mais vantajosa e muito mais enriquecida, No caso, primeira diquinha para vocês: fique em local silencioso, tranquilo, para você conseguir ali manter a sua atenção ligada à aula. Não utilize o celular. Caso você esteja assistindo pelo celular, desabilite ali a notificação, de WhatsApp, Facebook, Instagram, para você realmente focar nas aulas e no que eu tenho a dizer hoje para você. Tranquilo? Então vamos lá. O nosso assunto hoje é sobre a NR17, ergonomia, tá? Nós técnicos de segurança, vocês como futuros técnicos de segurança, tem que saber um pouco sobre a NR17. A NR nada mais é do que uma norma regulamentadora que fala da saúde e segurança do trabalhador. Toda norma fala da saúde e segurança do trabalhador. O que muda? O número. Por exemplo, eu tenho NR35, que é saúde e segurança do trabalhador em altura. Eu tenho NR33, saúde e segurança do trabalhador em espaço confinado. E eu tenho também a NR17, que fala de ergonomia. Toda NR é o mínimo que tem que ter nas empresas de acordo com as atividades e os riscos referentes a essas atividades. Por exemplo, se na empresa eu tenho questões ergonômicas, consequentemente vai se englobar a NR17 e logo eu tenho que seguir o mínimo. A NR é para todas as empresas, todas as situações nas quais tenha condições ergonômicas. Então, vale lembrar que todas as empresas sejam terceirizadas ou contratantes, tem que seguir esta NR, tá? E agora a gente introduz o nosso assunto aqui com a história, sobre ali a evolução do ser humano, onde que surgiu a questão ergonômica, a introdução do nosso assunto e também os objetivos principais dessa questão aí da ergonomia. Primeiramente, pessoal, a gente vai começar lá atrás, quando a gente ainda estava evoluindo. Claro que a gente ainda está evoluindo, a gente está sempre em constante evolução, mas há tempos atrás, a gente falava de sobrevivência. O que seria isso? O homem, ele caçava, ele vivia em cavernas e aí com a evolução foi chegando no que a gente tem hoje. Mas, Rafaela, de onde que surgiu a questão ergonômica? De onde que surgiu a ergonomia? Então, desde quando o ser humano começava ali a afiar suas lanças, fazer o fogo, dormir, consequentemente evoluindo, trabalhar, plantar e assim por diante, veio as questões ergonômicas. Então, desde quando a gente se entende
por seres humanos, tem a questão ergonômica, tá? Não tão pertinente, não tão falada quanto hoje em dia, mas sempre teve e sempre terá, tá bom? A ergonomia faz parte da nossa realidade e fez parte da realidade de outras pessoas lá atrás, tá? Durante a nossa evolução, tivemos milhares de anos, né, para nos desenvolvermos e gradativamente nos adaptarmos às mudanças necessárias para a nossa sobrevivência. E foi aí que a gente foi se adaptando ao meio ambiente. A ergonomia, ela sempre fala que é o ambiente que tem que se adaptar ao homem e não nós nos adaptarmos ao ambiente. E vocês vão entender mais pra frente o porquê disso, tá? Mas lembrando que na nossa evolução, com o passar do tempo, fomos nós que fomos evoluindo e consequentemente se adequando ao ambiente que a gente tem, tá bom? E aí, nesse último século aí atrás, as mudanças foram e continuam sendo muito rápidas, tá? O que às vezes impede a adaptação do nosso corpo às novas exigências. Ou seja, o ambiente vai evoluindo, e o fato da gente ter que se adaptar ao ambiente, não necessariamente o nosso corpo vai evoluindo. E isso traz ali uma discrepância, um ponto ali de diferença, o que faz com que um fique atrasado quanto ao outro e traz ali, consequentemente, doenças, problemas ergonômicos, por exemplo, tá? Ao passo em que crescem essas exigências, temos nos tornado cada vez mais sedentários, fator de risco para diversas doenças. Outra coisa importante que vai aí para a questão das doenças, tá? Que vai ali nos ajudar em questão de doenças. Seria ali o sedentarismo. Com o passar do tempo, o ser humano ficou muito sedentário. Para quem não sabe, começamos a ser nômades, né? Trocando de lugares, trocando ali de acordo com o que o ambiente proporcionava ou não proporcionava, a gente ia mudando e se adaptando. Foi aí que o ser humano começou o plantio e começou a ficar sedentário. O que seria o sedentário? Ele ficar naquele local, não mudar mais, e aí esse sedentarismo foi evoluindo para chegar ao que a gente tem hoje. O que seria esse nosso sedentarismo? Segundo a OMS, nosso sedentarismo é a partir de quando a gente não pratica atividade física ou menos de 150 minutos por semana de atividade física. Ou seja, é considerado sedentário ou sedentária aquela pessoa que não pratica atividade física ou pratica menos do que 150 minutos por semana. Rafaela, o que isso interfere na minha vida? O que isso interfere no meu trabalho? O que isso tem a ver com a NR17? Aí eu digo para você, tudo a ver, porque se nós nos tornarmos sedentários, ficamos ali consequentemente doentes, muitas doenças vêm ali nos atingindo, seja a ansiedade, seja a hipertensão, seja ali problemas cardiovasculares e consequentemente com a atividade, com o trabalho, isso pode vir a agravar, beleza? E aí, pessoal, outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, outra coisinha que eu quero acrescentar ali no vocabulário de vocês, na questão do ensino de vocês, é a origem do significado da palavra trabalho. De onde que surgiu o trabalho, essa questão do trabalho, né? Para quem não sabe, trabalho tinha um significado muito ruim. Sabe o que era? Era tripalho. Tripalho nada mais é do que um instrumento de tortura utilizado lá nos primórdios, tá? Lá na Grécia e assim por diante, beleza? E aí, consequentemente, eles relacionavam o trabalho com um instrumento de tortura. Só trabalhava, né? Tanto que vieram os escravos, só trabalhava aqueles ali que precisariam ser torturados de acordo com a doutrina ali daquela época, daquela sociedade. Tranquilo? Outra coisa importante, o trabalho no masculino
tá? Português, trabalho, né? Francês, origem latim, tripalium, instrumento de tortura destinado a domesticar seres humanos para o trabalho. Na Grécia Antiga e na Roma, o trabalho, né, era reservado aos escravos, como eu já referi para vocês. Para os hebreus, trabalho visto de forma menos indigna, tá? Missão sagrada para a expedição do pecado original. E também no Renascimento, né, na época renascentista, houve valorização do trabalho paralelamente à valorização da vida terrena material. É claro que a questão ali do trabalho, a palavra, o significado veio evoluindo. Hoje em dia, a concepção que a maioria das pessoas tem, não vou generalizar, do trabalho seria ali uma condição para a gente evoluir, para a gente ali conseguir se adequar à nossa realidade. O trabalho é super necessário para a nossa realidade, super necessário para o nosso dia a dia, para a nossa convivência e para o nosso bem-estar. Faz parte do nosso bem-estar. Tranquilo? E aí, a acepção da palavra trabalho é ampla e compreende as ações efetuadas com o uso de equipamentos, bem como as diversas conjunturas que transcorrem, né, na relação entre o ser humano e a produção. É importante dizer dessa relação do ser humano com a produção, que a gente tem muito disso hoje, né? Ah, Rafaela, fala um pouquinho sobre a produção, a questão ali da segurança do trabalho do ser humano. É o seguinte, pessoal, hoje em dia, um grande desafio que a gente tem no ambiente de trabalho são essas três vertentes: o trabalhador, a segurança do trabalho e também a questão ali, né, da produção. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes, né, na maioria das vezes, o correto seria eu ter ali a associação desses três pontos. O ser humano trabalhando de forma segura e produzindo, né, o máximo ali de forma segura. Mas muitas das vezes a realidade que a gente tem é a seguinte: produção a qualquer custo e, consequentemente, a segurança em segundo plano ou nem tem, né? Por isso que eu falo, gente, que a acepção, o conhecimento do significado da palavra trabalho, trazer ali para a realidade de vocês e também o significado do que seria segurança é de suma importância. E trazer também para vocês a questão ali da ergonomia no ambiente de trabalho. Vocês vão perceber durante, né, essa aula que a ergonomia faz parte do nosso dia a dia, não só no ambiente de trabalho, mas também em casa, né? A partir de quando a gente levanta, ou até mesmo quando a gente dorme, da maneira que a gente dorme, que a gente se posiciona, tudo isso a gente vai ali interagindo e vai trazendo para vocês durante essa aula, tá? Fiquem atentos. E aí, a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento, ambiente e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos da anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas que surgem deste relacionamento. Ou seja, a ergonomia fala das questões psicofisiológicas. O que é isso? Psicofisiológico é o que fala da mente, da cognição e também fala do corpo, do físico. É a associação de ambos os termos e, consequentemente, a ergonomia é tudo isso. Quando eu pergunto muitas vezes o que seria ergonomia, muitas pessoas falam que ergonomia é só postura inadequada, né? Ergonomia só está ali relacionado à questão física. Mas volto a dizer para vocês, e a partir de hoje vocês não vão dizer mais isso, porque a ergonomia é muito mais ampla do que isso, tá? Ela fala ali do desenvolvimento, né, psíquico, né, do trabalhador ali no ambiente de trabalho. Eu estou falando do estresse, né, do trabalho repetitivo, do trabalho monótono.
Eu estou falando da convivência, do psicossocial também, da convivência do trabalhador ali em equipe, trabalhar em equipe, conviver com outras pessoas, tudo isso interfere na ergonomia. Pessoal, eu trouxe para vocês uma imagenzinha, né, exemplificando a questão ali postural, o que mais a gente ouve falar da ergonomia, né? Aqui vem uma pessoa, né, consequentemente sentada em uma cadeira e falando-se em ergonomia, a postura seria analisada, né? O ângulo do computador, a cadeira, a altura, o encosto para os pés e assim por diante. Aí a gente refere a parte da ergonomia física, tá, pessoal? Lembrando que a ergonomia não é só física, é cognitiva e também psicossocial, organizacional, beleza? De acordo com as condições em que as tarefas são desempenhadas e com o tempo durante o qual o homem permanece na mesma posição, realizando determinadas atividades, pode surgir problemas como desconforto e fadiga. Ou seja, a ergonomia, né, a questão da má ergonomia pode trazer para vocês problemas a longo prazo e problemas a curto prazo. Por exemplo, pode trazer ali, ó, uma dor, um desconforto após o trabalho, imediatamente após o trabalho, é curto prazo. Ou pode trazer pior, uma inflamação, né, em alguma parte do seu corpo, pode trazer uma tendinite, né, uma epicondilite, dependendo da sua atividade, esforço repetitivo, pode trazer uma LER ou uma DORT, né, resumindo aí. Ok? E aqui, ó, falando da ergonomia, ela associa trabalhadores, tecnologia e trabalho, tá? Eu tô falando de atitudes físicas e psicológicas dos trabalhadores, eu tô falando de ferramentas, máquinas, equipamentos e organização, me referindo à tecnologia, e eu tô falando também da carga física, carga psicológica no ambiente, falando de trabalho, tá? Esforços repetitivos e posturas inadequadas causam lesões e para evitá-las é necessário analisar a adequação do trabalho ao ser humano, tá? Como eu já disse anteriormente, eu devo adequar o trabalho ao ser humano e não eu me adequar ao posto de trabalho. Por quê? A partir de quando eu adequo aquele posto de trabalho às minhas condições, se torna mais ergonomicamente correto, se torna mais seguro e confortável. A partir de quando eu vou me adaptar àquele ambiente, pode se tornar desconfortável. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que mede 2 metros e uma pessoa de 1,63 m. O ajuste do banco ali vai ser o mesmo para essas duas pessoas? Não vai, né? Porque as pernas ali têm diferença ali de tamanho, por exemplo. O ajuste ali, se for uma pessoa um pouco mais gordinha ou um pouco mais magrinha, o ajuste também vai depender. Além ali, né, da distância do braço, não é mesmo? Então, tudo isso interfere ali em questão da ergonomia e de me adaptar esse ambiente à questão ergonômica, tá? Esse ambiente ergonomicamente ele nocivo. O certo então seria o ambiente se adequar às minhas características. Ah, Rafaela, mas nem todo mundo tem as mesmas características. Como que a gente vai adequar para várias pessoas? Simples, por isso que a gente tem ajuste de bancos, por exemplo, né? Quando você entra no carro, você pode ajustar de acordo com o tamanho das suas pernas, a altura do volante também pode ser ajustada e também o posicionamento ali do apoio de braços, dependendo da cadeira, né? E o apoio dorsal também, mais inclinado para frente, mais inclinado para trás, tá? São exemplos aí que eu trago para vocês. Atualmente, a ergonomia é mais abrangente, contando com inúmeras áreas do conhecimento, né? E sendo aplicada não somente no ambiente de trabalho, mas em qualquer produto que o homem possa utilizar.
Qualquer coisa que a gente utiliza hoje em dia, a gente faz sim, a gente traz a questão ergonômica para a nossa realidade, tá bom? Os principais objetivos da ergonomia são a satisfação e o conforto dos indivíduos e a garantia de que a prática laboral, a prática do trabalho e o uso do equipamento, produto, não causem problemas à saúde do usuário. Então, o objetivo principal da ergonomia é trazer o conforto para o ambiente de trabalho e, consequentemente, a não lesão para o trabalhador, Consequentemente, trazer o bem-estar físico, psíquico e organizacional, tá? Não se restringe somente, a analisar a interação entre o operador e o próprio equipamento, o produto, a atividade e o ambiente laborais, mas também a ergonomia engloba o contexto organizacional, psicossocial e político de um sistema. Quando eu falo para vocês que a ergonomia não é só física, eu estou me referindo a isso. Há vários campos de aplicação da ergonomia. Tranquilo? Beleza, pessoal. Falando aí, passado o módulo de introdução, de objetivo, um pouquinho do que seria ergonomia, do que a gente vai ver daqui para frente, eu vou ali entrar com a história, com realmente, uma introdução para esse assunto ergonômico, buscando ali uma historicidade, uma bagagem histórica para o nosso assunto aí, que vai continuar em várias aulas, Vamos lá. Eu vou falar do Taylorismo e do Fordismo. Começando pelo Fordismo, tá, gente? Qual foi o principal objetivo do Fordismo? Ele é um sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na especialização do trabalho na linha de montagem, Sua denominação mais adequada é Taylorismo-Fordismo. O Fordismo nada mais foi, nada mais é do que aquela produção em massa e, consequentemente, essa produção em massa tinha que ter um consumo em massa também. Então, dependia muito do consumidor essa produção em massa. Aí eu trago para vocês alguns pontos negativos, do Fordismo. Primeiro, trabalho repetitivo, aquele trabalho que eu repetia a mesma coisa, que eu ficava ali no mesmo posicionamento, no mesmo cargo. Tá? Desgastante, o trabalho era muito desgastante. Lembrando que a Revolução Industrial, gente, só para introduzir um pouco mais, ela trouxe para a gente aí a questão do trabalho monótono, do trabalho repetitivo, cansativo, das doenças psíquicas, das doenças físicas, laborais. Isso eu estou falando aí de 16 horas de serviço, para 30 minutos de descanso, por exemplo, de almoço. Hoje em dia a gente trabalha 8 horas, com 1 hora de almoço já está difícil, Imagina 16 horas e, consequentemente, 30 minutos de descanso. Fora que não tinha técnico de segurança, não tinha segurança alguma, não tinha isolamento, não tinha sinalização, não tinha documentação, então era muito precário as condições de trabalho. Quando a gente fala de Fordismo, a gente está falando um pouco dessa época ainda da adaptação, da mudança de algumas relações de trabalho, da mudança de algumas metodologias para maior produção e, consequentemente, para a gente ter um maior lucro. E aí a gente está falando também como consequência da falta de visão geral sobre todas as etapas de produção. Eu estou falando ali que era muito focado a uma produção. Acabei aqui de colar, eu vou ali para tampar. E aí foquei aqui, não tinha uma visão geral. Outro ponto negativo seria a baixa qualificação profissional. O profissional não era tão qualificado quanto precisaria ser. Falta de treinamento, falta de instrução, falta de alguém ali para estar ajudando, E assim por diante. A gente sabe muito bem que quando a gente não tem experiência, quando a gente não tem ali conhecimento, domínio, consequentemente pode gerar sim acidentes, tá?
E também pagamento de baixos salários, como forma de reduzir custos da produção, ou seja, o que é péssimo. Sim, a gente associa ali o trabalho uma remuneração, o salário. E o salário, né, nada mais justo do que ser condizente com o tanto que a gente produz. Mas naquela época não era condizente, tá? Vamos dizer que era muito abaixo do que se esperava e, consequentemente, trazia ali o cansaço do trabalhador, o desânimo do trabalhador e, consequentemente, doenças, não é mesmo? E aí, pessoal, eu tenho também pontos positivos, né? Alguma coisa positiva a gente tem que tirar de tudo isso. E o Fordismo trouxe para a gente como pontos positivos a redução de tempo para a produção. Como a produção era em massa e o intuito principal era reduzir o tempo, eles cronometravam, o pessoal tinha que trabalhar ali, ó, e ganhava, né, gratificação quem trabalhava em menor tempo, né, de acordo ali com todos, comparados a todos, tá? Racionalização das tarefas, além também de aumento do controle da qualidade dos produtos, produção em grande massa e também um pouco de qualidade. Outra coisa, né, como ponto positivo, espaço mais amplo e capaz de permitir a linha de montagem onde se opera o trabalho em cadeia. Lembrando que o modelo foi inicialmente utilizado na indústria automobilística, tá? E trouxe a redução de tempo e de custos em relação ao sistema anterior, que era o quase artesanal, tá? E aí, pessoal, falei um pouco do Fordismo, né? Vou falar do Taylorismo. O Taylorismo foi o quê? O Taylorismo consistiu, né, num sistema de organização industrial desenvolvido por Frederick Taylor, tá? O principal objetivo dessa técnica é otimizar, né, as tarefas desempenhadas na empresa, através de organização e divisão de funções dos trabalhadores. Era dividido tudo direitinho. Fulano vai fazer X coisa, ciclano vai fazer Y coisa. E aí, pessoal, trago para vocês os pontos positivos e, posteriormente, os pontos negativos. Como ponto positivo, eu tinha aqui, ó, o princípio de planejamento. O princípio principal ali, um dos principais princípios do Taylorismo era o planejamento da atividade, de toda a escala de produção. Princípio de controle, controlar, ser tudo controlado, cronometrado também. E princípio da execução, eu planejei, eu estou controlando e eu vou executar tudo que eu planejei, tá? E pontos negativos, falta de segurança, consequentemente, ainda não eram muito apegados à segurança, muitos acidentes ocorreram e muitas pessoas adoeceram também, substituição dentro do trabalho, né, e mecanização do trabalho. São pontos negativos aí que a gente traz aí para o Taylorismo. E aí, pessoal, o que isso tem a ver com a ergonomia? Consequentemente, com o Taylorismo e o Fordismo, claro que veio ali voltaram os olhares para a questão ali ergonômica, para as doenças psíquicas, físicas. Um exemplo aí seria o Charlie Chaplin, né? Por isso que eu coloquei essas imagens aqui para vocês ali, inclusive é uma indicação de filme para a gente entender um pouco dessa questão do Taylorismo, do Fordismo, né? Nesse longa-metragem do Charlie, ele fala muito do trabalho repetitivo, do trabalho cansativo, do trabalho monótono e, consequentemente, das consequências desse trabalho. Por isso, para a gente entender o que é a ergonomia hoje em dia, a gente tem que entender lá no começo o que aconteceu, como que funcionou, até chegar no que a gente tem hoje. Tranquilo? A nossa aula de hoje, pessoal, termina aqui. Continue assistindo aí as próximas aulas que a gente vai dar continuidade ao nosso assunto e até a próxima!